saíram algumas artes conceituais de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa que mostram uma cena deletada que poderia ter introduzido um novo personagem no OCM e que teria mudado totalmente o rumo da história. E a gente vai conferir isso agora. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. E meus amigos, saíram aí algumas artes conceituais de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mostrando algumas cenas que deveriam ter aparecido no filme. Algumas delas até de fato apareceram, mas teve outras que não apareceram, principalmente porque tinham personagens que deveriam ter sido introduzidos no filme, mas não foram. Agora, por que não foram? É isso que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje. Mas ó, avisando, hein? Esse vídeo contém spoilers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então se você não assistiu o filme, eu não quero estragar a sua experiência, tá? Então você já tá avisado. Se bem que eu não sei se tem algum ser humano na Terra ainda que não assistiu esse filme, mas já tá avisado, beleza? E bora lá que eu já tô aqui com a minha primeira imagem aberta já pra gente comentar, tá? Lembrando o seguinte, artes conceituais são artes que representam o que estava no roteiro. Então, quando o diretor, o artista que vai fazer toda a parte visual do filme, eles pegam um roteiro, eles leem e eles tentam imaginar como que seria essa cena. E aí a hora que eles começam a desenhar, eles começam a rabiscar para eles terem uma ideia de como que vai ser a produção dessa cena de fato no filme. Então todas essas imagens aí são imagens de momentos que deveriam de fato ter acontecido no filme, que estavam no roteiro. Ou seja, são cenas do filme, só que desenhadas, né? E essa primeira imagem aí já mostra uma cena que de fato apareceu no filme, que foi a cena dos 3 Homens-Aranha lá em cima da coroa da Estátua da Liberdade, tanto Tobey quanto o Andrew Garfield, quanto o Tom Holland, e os 3 aparecendo, e meu, que cena! Olha, não pode falar palavrão aqui, né? Não pode falar palavrão, mas que cena top! Meus amigos, assim, foi uma cena muito épica, foi cena de quadrinhos, cara, foi a cena de quadrinhos. E essa aí foi uma cena que, de fato, foi pro filme, né? Não só essa cena, mas, ó, a gente já vai voltar pra falar dessas outras 2 imagens aqui, ó. A gente já vai falar delas. Mas essa aqui também é uma outra arte que, na verdade, pode não ter sido tirada do roteiro, porque essa daí é uma fan art, né? A fan art, como a galera fala, que é uma arte feita por um fã. Mas é uma arte que faz muito sentido com o filme. Por quê? Porque no final do filme, na cena pós-créditos, aparece o Venom deixando um simbionte para trás, um pedacinho do simbionte para trás. Então, será que podemos ver uma cena como essa mais pra frente? A gente pode discutir isso em um outro vídeo. Mas, meus queridos, o que eu queria de fato mostrar para vocês é esta outra imagem aqui. Esta sim é uma imagem conceitual do filme, ou seja, é uma imagem que de fato deveria ter aparecido no filme, que é um momento onde aparentemente aqui o Tom Holland ele tá em um parque de diversões, né? A gente vê aqui o Flash desse lado, o Flash Thompson, aparece aqui o Tom Holland. Depois aqui aparece a Zendaya olhando pra ele, a Zendaya. E aí aqui no fundo aparece a Beth, ela mesma aqui no fundo. E depois o Ned. Mas tem um personagem no meio deles que não apareceu no filme e vocês já estão vendo quem é essa pessoa. Exato, só pela roupa dela vocês sabem quem é. É a América Chaves, senhoras e senhores. A América Chaves é uma personagem que deveria ter aparecido no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E detalhe importantíssimo, eu não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás, se não me engano no ano passado, foi dito de que o filme do Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, era para ter saído antes de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Quando todos esses filmes estavam sendo preparados antes de pandemia e tudo mais, o calendário desses filmes, a estreia de Doutor Estranho 2 era para ter sido antes de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, a América Chaves já era para ter aparecido no filme do Doutor Estranho 2,
E aí na sequência, quando chegasse no final do ano, em dezembro, que chegasse o filme, aliás, em novembro, que chegasse o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, já era pra ela ter sido introduzida no UCM. Então não seria estranho se ela aparecesse no filme do Tom Holland. Mas como com os acontecimentos da pandemia não rolou do filme Doutor Estranho 2 ter vindo à tona e eles jogaram pra frente, eles devem ter pensado assim: meu, e agora? A América Chaves estava no roteiro pra aparecer no filme do Homem-Aranha, porque na teoria era pra ela ter aparecido no filme Doutor Estranho 2 antes. O que a gente faz com ela agora? E aí foi quando eles de alguma maneira tiveram que remover ela do filme e deixar que ela aparecesse de fato no filme do Doutor Estranho 2 mais pra frente. Só que ela teria que ter uma participação no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E que participação é essa? E aí é a hora que a gente pode começar a teorizar algumas coisas, principalmente por conta do anúncio dos roteiristas do filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Chris McKenna e o Eric Summers. Os dois, gente, eles deram uma entrevista para uma revista chamada Variety. Eu acho que eu pronunciei certo. Meu inglês não tá lá aquelas coisas, né? E eles deram uma entrevista aonde eles contaram uma coisa importantíssima, tá? Eles falam aqui pra baixo, eles estão conversando aqui sobre a cena que aparece o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, que não era para ter sido daquele jeito. Eles ficaram pensando muito sobre como que essa cena iria acontecer, porque era uma cena que, óbvio, eles sabiam que ia causar um impacto gigante. Então eles tinham que pensar na melhor forma possível de realizar essa cena. E aí, tanto que eles colocam aqui, ó, tá aqui, ó, eles colocam de que sobre a cena do Garfield e do Maguire, né, é uma cena que era para ter sido introduzida, que iria causar muito pânico e tudo mais, e era uma cena chave, né? Eles falam de que essa cena deveria ter sido planejada para causar mais impacto, né? E aí eles colocam aqui embaixo o seguinte, de que eles eram para ter sido colocados no filme da Marvel por um outro personagem, entendeu? E esse personagem iria chegar, eles colocam aqui, ó, e ele iria chegar como o seu salvador para ajudar toda a galera, entendeu? Eles iriam aparecer como um Deus ex machina, né? Essa expressão de Deus ex machina é uma expressão para a pessoa que chega para resolver tudo, entendeu? É o cara que chega para resolver a toda, você entendeu, né? Então, quem era essa pessoa que deveria ter aparecido no filme e deveria ter trazido tanto o Andrew Garfield quanto o Tobey Maguire? E era para essa pessoa ter aparecido no momento de Deus Ex Machina, ou seja, um momento de deixa que eu resolvo tudo. Essa pessoa não foi introduzida no filme, até porque quem trouxe os dois foi o Ned junto com a Zendaya. Então, quem era esse outro personagem? Aí a hora que casa bonitinho aqui com a nossa imagem conceitual. Então eu acredito muito que quem deveria ter trazido os dois era a América Chaves. Talvez no momento em que o Doutor Estranho ele realizou o feitiço e o Tom ele acabou atrapalhando o feitiço e aí por conta disso abriu aquelas ramificações, naquele momento que vieram os vilões, talvez ela poderia ter vindo junto. Mas com a explicação do filme de que as pessoas que conheciam o Peter Parker vieram pro filme, talvez não faria sentido. Porque como que ela conhece o Peter Parker? Mas lembrem-se, ela foi removida do filme porque o filme do Doutor Estranho não estreou antes. Então talvez no roteiro original, ela era a pessoa que veio de outra realidade. Não sei se talvez pelo fato do Doutor Estranho ter errado o feitiço e tudo mais, ou de alguma outra forma, mas era pra ela ter vindo, e aí, com ela sim, de alguma maneira, ela conseguia abrir portais para que outros Homens-Aranha viessem para ajudar o Tom.
Então pode ser que esse rolo todo de o Peter Parker ele acabou atrapalhando o feitiço e aí por conta disso vieram outros vilões, talvez tudo isso tivesse sido bolado depois, porque eles tiveram que pensar numa alternativa do tipo... Meu, já que a América Chaves não vai estar no filme, pra ela conseguir abrir os portais pra galera vir, qual a explicação que a gente vai dar pra esses vilões? Já sei, a gente pode falar de que o Peter Parker ele acabou atrapalhando o Doutor Estranho, por conta disso abriram-se ramificações, e aí vieram vilões que conheciam quem era o Peter Parker, e eles começaram a amarrar toda a história até que eles conseguissem criar uma história onde a América Chaves não aparecia, onde não precisasse dela, né? E de fato, eles criaram uma história que ficou muito bem amarrada, muito bem feita. Inclusive, era pra ela ter aparecido no final do filme. Eu não sei se você percebe aqui nessa arte, mas essa aqui é a arte final da cena final do filme. É onde eles estão lutando aqui, ó. Inclusive a gente consegue ver aqui o próprio Duende Verde. A gente consegue ver aqui, ó, o braço do Octopus. E a gente vê até o Homem-Aranha. E aqui, ó, presa no andaime, quem tá? A América Chaves. E ela tá segurando um negócio aqui que aparentemente... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Esse aqui é o máximo que dá. Que aparentemente parece ser o quê? O soro. Parece ser o soro que eles tinham feito para o Duende Verde. Então pode ser um momento onde ela tá segurando o soro para que o Homem-Aranha pegasse e colocasse no Duende Verde. Então ela estaria inclusive no final do filme. Então não seria uma participaçãozinha curta de ela apareceu, deu um oi, tchau. Não, provavelmente ela estaria com eles desde o início do filme até o final. Então poderia ter dado rumo muito diferente, porque se isso tivesse acontecido em Doutor Estranho 2, ela não seria mais uma personagem que eles ainda iriam descobrir. Fosse uma personagem que estaria com eles desde o início. E se ela estivesse com eles desde o início, como que seria a história do filme? Provavelmente também seria muito diferente. Então olha como uma peça que foi removida do filme de Homem-Aranha poderia ter mudado toda a história do filme do Homem-Aranha, consequentemente a história do filme de Doutor Estranho 2. E quem sabe os outros filmes que estão ligados ao filme do Doutor Estranho 2, não é? Então essa aqui foi uma cena que, meu, se tivesse aparecido iria resolver muito assim, uma série de dúvidas que a gente tem hoje na cabeça, né? Mas não é uma personagem que está descartada, ela vai aparecer agora no filme do Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Inclusive tem muita coisa que tá saindo do filme e que você precisa estar atento em tudo isso que tá rolando. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 10 detalhes sobre o trailer do Doutor Estranho 2, detalhes que muita gente não percebeu. Eu fiz um vídeo aqui sobre um roteiro vazado que faz um sentido assim, ó, gigante pro que vai acontecer no filme, e tudo que tá saindo do Doutor Estranho 2, os vazamentos, as teorias, as notícias, eu tô trazendo tudo aqui pra você. Então se você não quiser ficar de fora disso, meu, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar atento, tá? Toda semana eu tô trazendo vídeo novo aqui. Algumas vezes eu trago vídeos assim, de última hora, que são notícias que eu trago pra você aqui em primeira mão, mas regularmente de segunda a sexta aqui, toda terça e quinta, eu tô com você aqui com vídeos novos. Então se inscreve aí no canal se você é novo por aqui, tá? E pra você que já faz parte da nossa família, meu, gratidão demais por você estar sempre comigo. Meu, você não tem ideia do quão importante você é pro canal, você sabe, esse canal aqui não existe sem você, então obrigado de coração pela sua participação em mais um vídeo, tá? Mas eu vou ficando por aqui, eu só queria trazer para vocês realmente essa imagem com esse conceito para que vocês ficassem por dentro de tudo que tá rolando. E se sair mais alguma notícia, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês, beleza? Então, ó, forte abraço para todo mundo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!